Plenário do Tribunal de Contas mantém suspensos pagamentos do programa MT Mais Cirurgias à Santa Casa de Rondonópolis. Conselheiros apontam legalidade em resgate de aplicações por fundos previdenciários. É agora, no TCE Notícias. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso decidiu manter suspensos os pagamentos que o Consórcio Regional Sul faria à Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis. Os valores são referentes a serviços do programa MT Mais Cirurgias 2023 da Secretaria de Saúde do Estado. O plenário do Tribunal de Contas homologou uma tutela provisória de urgência, mantendo suspensos os repasses financeiros a serem realizados pelo Consórcio Regional Sul de Mato Grosso, à Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, referente ao pagamento de serviços no âmbito do programa MT Mais Cirurgias 2023. No processo foi apontada a inadimplência da Santa Casa em relação a serviços prestados por empresa privada no âmbito do programa, o que justificou a tutela antecipada, conforme detalhou o relator, conselheiro Guilherme Antônio Maluf. A conduta da Santa Casa de Rondonópolis tem acarretado graves prejuízos à CBS, comprometendo sua capacidade de honrar compromisso com fornecedores e equipe médica, razão pela que se impõe a concessão de medida liminar pleiteada a fim de assegurar o adimplência do contrato firmado com a referida instituição. O relator destacou que foi comprovada a negligência pela unidade de saúde, dando sequência à ação requerida, proferindo voto pela homologação da tutela provisória. Ressalto que a interrupção dos repasses à CDS não foi aparentemente motivada pela ausência da prestação de serviço ou por qualquer outra irregularidade imputada à empresa. Todavia, a situação persiste há mais de 8 meses, sem qualquer solução prática, uma vez que a Santa Casa de Rondonópolis permanece omissa quanto ao seu dever de adimplir o contrato firmado. O voto foi acompanhado pelos demais conselheiros, assegurando a tutela provisória antecipada em desfavor da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis. Em outro processo, os conselheiros do Tribunal de Contas apontaram a legalidade dos resgates de aplicações feitas por regimes próprios de previdência social em fundos de investimento com variação negativa das cotas. O posicionamento responde à consulta do Instituto de Previdência dos Servidores de Lucas do Rio Verde. Entenda na reportagem. O Instituto de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde realizou uma consulta ao TCE Mato Grosso acerca da possibilidade e legalidade de resgate de aplicações em fundos de investimento quando o valor da cota na data do resgate for inferior ao valor na data do investimento. Tendo como relator o conselheiro José Carlos Novelli, o entendimento não deixa dúvidas de que o resgate não só é permitido, como, acima de tudo, necessário, a fim de evitar prejuízos ainda maiores ao fundo previdenciário. A consultante temia a responsabilização do gestor por efetuar o resgate deficitário. O processo decisório deve ser fundamentado e acompanhado de documentos que comprovem a análise, motivos e embasamentos técnicos que justificaram a decisão do resgate. 3. A operação do resgate por si só não implica responsabilização de quem a efetuou. Repito, a operação de resgate por si só não implica responsabilização de quem a efetuou, sendo necessária a avaliação das circunstâncias que envolveram tanto o processo de aplicação quanto o do resgate. 4. Respeitadas as atribuições definidas com base no artigo 86, parágrafo 2º, e no artigo 123 da portaria MTP número 1467 de 2022, o estudo técnico que embasou a decisão de resgate de posições em fundos de investimentos com variação negativa na cota deverá ser registrado em ata
nos termos do artigo 91, inciso 5º da referida norma. É como voto, senhor presidente. Na sequência, os conselheiros Valdir Júlio Teis, Walter Albano e Guilherme Antônio Maluf se alternaram com o relator, conselheiro José Carlos Novelli, em um debate acerca do tema, visto que a questão de resgate de investimentos em déficit no momento do saque sugere prejuízo aos fundos previdenciários. Já antecipo que eu acompanho o relator, mas isso que causa preocupação, uma nota técnica dessas, porque quando nós retornarmos um pouco no tempo, todos nós lembramos que em 2008, 2009, 2010, houve uma avalanche de perdas de aplicações dos RPPS nos fundos, Banco de Santos, vários fundos que ocorreram na ocasião. E me parece que aquela prática aqui se corre um grande risco daquela prática voltar a ser exercida novamente, isso aqui. É claro que a preocupação geral trazida pelo ilustre conselheiro Valdir Teis é procedente. Ele traz a preocupação geral com relação a aplicações indevidas ou injustificadas e que, eventualmente, causa prejuízo ao órgão de previdência, no caso aqui, ao órgão de previdência municipal. Mas a consulta não trata disso. A consulta pergunta é se a imposição normativa para a manutenção dos recursos. Naquele caso da cota, disse o conselheiro relator, e que está dando prejuízo. A resposta é, se está dando prejuízo naquela cota, naquele investimento pontual, não há imposição para não resgate, precisa resgatar. Nós já fizemos uma nota recomendatória para que esses fundos aderissem ao Progestão, que é o mecanismo de controle da União sobre esses fundos, e muitos dos municípios ainda estão muito reticentes. Sendo um tema delicado e muito importante, sobretudo, ante as preocupações suscitadas pelos conselheiros debatedores, o conselheiro presidente do TCE, Sérgio Ricardo, determinou à CGSEX a realização de uma auditoria. Nós já estamos tratando desse assunto há bastante tempo, é grave, né? As informações que a gente tem é que são mais de entre 4 a 5 bilhões de reais que estão aí nesses fundos, que são movimentados nesses fundos. E eu vou, portanto, diante disso tudo, já vou determinar a nossa CGSEX que já prepare uma auditoria nesses fundos, vamos investigar esses fundos, vamos saber como é que isso está. Então, já fica determinado que a CGSEX comece a fazer os primeiros movimentos aí para fazermos uma auditoria nos fundos previdenciários dos municípios do estado de Mato Grosso. E o TCE Notícias termina aqui. Para mais informações sobre o Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal tce.mt.gov.br. Você também pode nos acompanhar pela TV Contas e pelo nosso canal no YouTube. Aproveite, vai lá e inscreva-se no TCE Mato Grosso. Até a próxima!